Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre Nervosa, que acabou de lançar um disco que é esse aqui, Jailbreak. Então, se você gosta de metal extremo, se você gosta de rock and roll, se você gosta de rock, se você gosta de bandas lideradas, compostas, formadas por mulheres, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei nesse vídeo, já fala o que você acha da Nervosa, qual que é o seu disco preferido, qual é a sua faixa preferida desse disco aqui e vamos lá, vamos conversar. Para quem não conhece, Nervosa é uma banda brasileira de thrash, death metal, né? Fica nessa junção dos dois estilos que foi formada lá em 2010 já. E em 2012 elas lançam a primeira demo e na sequência o primeiro EP delas, que é o Time of Death. E nessa época a banda era formada pela Prica Amaral, que é a única integrante que está até hoje, podemos considerar aí que é a dona da banda, nas guitarras, né? Pela Fernanda Terra na bateria e pela Fernanda Lira no baixo e nos vocais. Quando elas lançam em 2014 o primeiro disco delas, que é o Victim of Yourself, tem uma mudança na formação porque a Fernanda Terra sai e entra a Pichu Ferraz na bateria. E elas já mostram que são uma baita banda, cara. Elas lançam um primeiro disco realmente muito bom para quem gosta de thrash metal. E aquela coisa que eu sempre falo aqui no canal, né? Se você tem preconceito contra bandas formadas por mulheres, você tem duas opções. Ou você reveja seus conceitos aí, porque isso é uma burrice tremenda, né? As bandas formadas por mulheres são sensacionais também, não existe nenhum demérito nisso, muitas vezes até melhores. Eu aqui no canal vivo falando sobre bandas femininas, ou você some daqui, né? Porque, sinceramente, não faz o menor sentido você ficar me ouvindo se você não gosta de bandas formadas por mulheres, das bandas que eu falo aqui no canal. Bom, voltando, lançaram o primeiro disco em 2014 e em 2015, meu irmão, elas já fazem a primeira turnê na Europa, tocando inclusive no Summer Breeze, lá na Alemanha, né? E inclusive vão tocar no Summer Breeze aqui esse ano também aqui no Brasil. Em 2016, elas lançam o segundo disco, Agony, que, cara, eu acho muito bom, talvez até ache melhor do que o primeiro. E o disco tá com a mesma formação. Porém, durante a turnê, depois que elas tocam na Europa, a Pichu Ferraz sai e no terceiro disco temos a entrada da Luana D'Ameto. E aí, gente, o terceiro disco é esse aqui, ó. Downfall to Mankind. Olha aqui, isso aqui é muito bonito, essa edição aqui. Olha só que beleza. E nesse disco, inclusive, a banda incorpora mais elementos de death metal do que vinha apresentando. E aqui a formação clássica, né? Isso aqui é a grande formação da Nervosa, mas dura um disco só, né? Aí começa, né, essa coisa. A gente entende que a Nervosa seja a banda da Prica. Nunca fica muito claro, né, os motivos pelos quais as pessoas saem da banda, mas tirando os dois primeiros discos, que foram com a mesma formação, depois, gente, o terceiro com outra formação, o quarto com outra formação, o quinto com outra formação. Mas uma coisa a gente não pode negar. Esse disco aqui é muito brabo, velho. Esse disco aqui é muito bom. E a Luana é engraçado porque ela não é aquela baterista que quando você olha no palco ela tá espancando a bateria e quase saindo voando enquanto toca, que não sei o quê. Não, ela é uma baterista que, olhando assim, ela é muito contida, mas ela é um monstro tocando, velho. É um monstro tocando. É impressionante como que no palco essas três mulheres conseguem fazer tanto barulho. Em 2019, elas tocam no Rock in Rio, né? Então, cara, bem ou mal você pode falar o que você quiser do Rock in Rio, mas continua sendo um festival extremamente importante para uma banda de death metal tocar lá. Cara,
vamos considerar que seja uma vitória, uma banda de thrash, death metal, uma banda porrada brasileira é uma vitória. Aí, ó, em abril de 2020, aí vem a doideira total, porque a Fernanda Lira anuncia que tá saindo da banda e logo depois, no mesmo dia, a Luana também. E aí ficou aquela coisa, o que será da Nervosa? A grande questão é, a Nervosa continuou, lançou mais 2 discos, né, sobre os quais eu vou comentar aqui já já, e as 2 meninas formaram a Cripta. Ou seja, poderíamos pensar que a saída delas iria acabar com o que posso considerar a maior banda de metal extremo feminina do Brasil, mas não. O que acontece é que a saída gerou 2 bandas excelentes. A Nervosa, com outra formação, e a Cripta, que inclusive tem vídeo sobre o último disco delas, o Shades of Sorrow, aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima. Bom, nova formação. Aí, no começo do vídeo eu fiz aquela cara, né? Banda brasileira. Por quê? Porque com a nova formação da Nervosa, tudo bem, dá pra entender que é uma banda que se formou aqui no Brasil, mas de brasileira agora ela não tem mais muita coisa, né? Por quê? Porque a nova formação é Diva Satânica nos vocais, excelente vocalista, que é espanhola. A Mia Wallace, não confundam o nome aí com a personagem do Pulp Fiction. Mia Wallace, que é italiana, no baixo. E a Helene Nota, que é grega, na bateria. Ou seja, de uma banda brasileira virou aí uma banda multicultural, uma banda multiétnica, sei lá, como é que você quer chamar esse negócio. E aí elas lançam em 2021 Perpetual Chaos. Esse foi o primeiro disco que eu comprei da Nervosa. Na verdade, eu fiquei um tempo sem acompanhar metal extremo, né? E quando eu comecei a acompanhar a Nervosa, já tinha acontecido tudo isso que eu contei e elas estavam prestes a lançar esse disco aqui. Enquanto tem muita gente que meio que parou de acompanhar a Nervosa quando a Fernanda Lira saiu, né? Essa aqui é a formação desse disco. Então aqui a Helene, a Mia Wallace, a Diva Satânica e a Prica. Cara, eu comecei, né, a acompanhar nesse momento aqui, depois eu comprei o Downfall of Mankind aqui, e aí fui ouvir os outros discos, né. Só que, cara, depois que sai o Perpetual Chaos, é a confusão, mano. É a confusão terrível que a gente não entende muito bem. Porque, ó, primeiro, a Helene sai da banda para cuidar de problemas de saúde. E aí ela acaba entrando no Anchor, um tempinho depois. A questão oficial, aqui a explicação oficial, é que ela entrou no Anchor, que é uma banda menor e que excursiona muito menos do que a Nervosa. Então, por essa questão aí da saúde dela, foi melhor ela entrar numa banda que não viaje tanto e tudo mais. Aí ela foi substituída pela Nanu Villalba, que é argentina. E, cara, ela ficou 4 meses só na banda. E, basicamente, ela falou que por questões contratuais ela não podia falar o que aconteceu e não sei o quê, mas que deu rolo, deu treta. Aí, em setembro de 2022, em agosto aconteceu esse negócio da Helene. Aí, em setembro, a Mia Wallace sai, mas não sai. Ela precisa voltar para a Itália para cuidar de problemas familiares. E aí a Helena Cotina, que é grega, entra durante a turnê para tocar o baixo. Esse que é o negócio. E aí, futuramente, ela acabaria assumindo uma posição na banda que eu já vou falar. A questão é que a Mia acabou não voltando, né? Nesse disco aqui, ela não toca. E aí, em janeiro de 2023, a Diva Satânica sai da banda. E aí é aquela coisa louca também, porque os motivos não foram revelados muito direito. Uma fala que ela saiu para cuidar dos outros projetos dela, porque ela tem outras bandas também. Aí, do outro lado, fala que não foi por causa disso. No fim das contas, vem uma questão de que a Nanu Villalba também já tinha comentado, sim, né, deixou no ar, que elas não tinham voz na banda. Né? Essa é uma questão séria, mas
não podemos opinar sobre isso, porque a gente não tá lá, né? A gente ouve aqui os dois lados da história. 3 ou 4, sei lá. Aí a gente, de novo, fomos todos levados a pensar. Mano, o que vai acontecer com essa banda agora, meu Deus do céu? Vai acabar, não vai acabar? Não, não vai acabar. Tem coisa pra anunciar, o que foi, o que não foi e tal, não sei o quê. Março desse ano, março de 2023, sai o primeiro single do disco Jailbreak, que é Endless Ambition, que é justamente a música que vai abrir o disco, e aí é revelada a nova formação. A Prica teve umas aulas aí com a Mayara Puertas, Mayara Undead Puertas, do Torture Squad, e assumiu os vocais. A Mayara, que é uma das maiores vocalistas do metal extremo hoje, e digo, ó, não só no Brasil, tá? E aí ela assumiu os vocais. A Helena Cotina, ela continua na banda, mas no disco ela tocou as guitarras, além da Prica, obviamente, ela tocou as guitarras e os baixos, a não ser em uma música. Entra também a Micaela Naidenova, que tá na bateria, cara, e eu achei fantástico, vou falar daqui a pouco, né? Ela é búlgara, não sei se eu falei aqui. E acho que no fim das gravações do disco, a Hellpire assume o baixo e ela toca uma música só nesse disco, mas ela já tá excursionando com a banda. Inclusive, ontem eu vi um pedacinho do show delas no Wacken. E tá muito bom, tá muito bom. Mas o que tá na internet são ali, sei lá, mano, menos de 15 minutos. A Hellpire, que é grega também, né? No começo ela foi anunciada só como baixista de turnê, mas aí depois ela assumiu a banda. E agora vamos falar. A banda não assumiu os baixos da banda, e agora vamos falar do Jailbreak, né? Essa edição que saiu no Brasil aqui. Muito bonita, por sinal. Assim como. Nossa, mano do céu, quase caiu o negócio aqui. Assim como aconteceu com o disco da Cripta, eles lançaram com essa capinha extra aqui, caso queira tirar e colocar na capinha de acrílico, né? Eu só não sei como é que vai. O que você faz com isso? Porque eu acho essa capinha aqui mais bonita, até. Aí você faz o quê? Você coloca isso aqui na capinha de acrílico que você compra, sabe-se lá onde, porque não tem mais pra vender no Brasil. Aí você vai jogar isso aqui fora? Eu sei lá, acho estranho. Encarte simples aqui com as letras de todas as músicas, as fotos delas, né? Aqui, Prica Amaral. Aí, mais as letras aqui. A Helena Cotina. Maravilhosa, menina tem a postura de palco absurda aqui. A banda toda, né, já com a Hellpire aqui também integrando a formação, né? Tem as outras letras aqui, ela aqui, ó. E por fim a Micaela Naidenova. E só, é um encarte bem simples, né? Aqui atrás a ficha técnica, né? O que consta aqui é que todas as músicas foram compostas pela banda, né? Todas as músicas foram compostas por Nervosa, cada um compôs seus instrumentos, e a maior parte das letras compostas pela Prica Amaral, a não ser, deixa eu achar aqui, a Jailbreak, que foi composta pela Prica e pela Helena, assim como Behind the Wall e Kill or Die. Eu acho que são só essas, é isso mesmo, o resto tudo Prica Amaral. Vou falar rapidinho aqui das músicas. Endless Ambition, a primeira música, é um trechão com a cara da banda, tá? E já logo de cara mostra, né, a característica vocal da Prica, que ela faz um vocal mais gutural e menos fry, né? Fry, que é o estilo vocal tanto da Diva Satânica quanto da Fernanda Lira. E o que parece é que a banda tá com muita vontade, velho. Tá com muita vontade de tocar. E vou destacar várias vezes aqui, em várias músicas, a bateria da Micaela, que é muito rápida, é muito técnica, realmente foi o que eu mais gostei. Entre as musicistas novas que compõem a banda, ela realmente chamou muito a minha atenção. Depois, a segunda música, Suffocar, que é uma das melhores do disco, para mim talvez a terceira melhor do disco. Já começa pedalzão duplo comendo solto ali, velho. E como sempre, né, como a Nervosa faz muito, tem aqueles momentos mais rápidos que vão se alternando aí com momentos
mais cadenciados e no final é uma velocidade absurda para quem gosta desse metal mais rápido, mais veloz. É um prato cheio. Me chama muito a atenção também a terceira faixa, que é Ungrateful, ingrata. Não queria falar nada não, mas parece indireta aí para algumas pessoas. De novo, a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas todo mundo tem o direito de dar as suas indiretas, não é verdade? Então, sinto que a Prica tá fazendo isso. Quem tem razão, não faço a menor ideia. Mas percebi isso aí. Mas, enfim, a música é boa pra caramba, só que a próxima, Seed of Death, cara, pra mim, é a melhor do disco, a minha favorita. E talvez a melhor da Nervosa, hein? Começa calma, um negócio meio soturno. Lá pra 1 minuto o pau come solto, a música fica muito pesada, não tem escapatória mais. Eu gosto que as músicas delas não são longas, só tem 2 músicas que passam de 4 minutos, essa é uma delas, e por algum motivo essas 2 músicas mais longas são justamente as minhas favoritas, e eu vou chegar na outra já já. Quinta faixa é Jailbreak, já é um trashão nervoso mesmo, da melhor qualidade, parece outro recadinho da Prica. Ela diz que se libertou, né, dessa prisão. E vamos combinar, né, gente? Agora, mais do que nunca, a banda é dela mesmo. Sexta faixa, Sacrifice. Começa com um ritmo que eu achei muito legal, muito bacana. E ele se mantém, porém, durante a música, óbvio, com mais peso, né? Tem um breakdown nervosão ali logo no começo. A bateria, ela tá meio alinhada com a guitarra. Eu achei muito, muito legal isso, um ritmo bem da hora. Sétima canção, Behind the Wall, outra que tem um ritmo bem marcante, mas aí tem aquelas partes instrumentais mais cadenciadas, que a música fica, parece que é um momento de pausa, que é pra galera se preparar para abrir a roda e fazer o mosh no show. Assim que eu enxergo. Depois vem Kill or Die, a oitava faixa, que essa aqui vai direto ao ponto, não tem firula, não tem nada, né? Trechão mesmo. Já vejo a roda se abrindo, como em show de hardcore, sabe? O negócio começa, a galera já tá que tá lá. Nona faixa, When the Truth is a Lie. Essa aqui tem a participação do Gary Holt, né? Que é guitarrista do Exodus, que tocou no Slayer também, né? Depois da saída do Jeff Hanneman. E até o fim, né? No caso. E ele faz um solo. Tá? Na boa, assim, não me chama tanto atenção, tá? É um solo. Não é que, nossa, que solo genial que ele trouxe pra Nervosa, não. Mas, por favor, gente, nada de desrespeito ao Gary Holt aqui, só que, né, não é o momento mais brilhante da carreira dele. 10ª faixa, Superstition Failed, aqui com participação da Lina Scissorhands do Infected Rain, que é uma banda lá da Moldávia, que eu já conhecia, mas não sabia que era da Moldávia, descobri quando fui pesquisar aqui. O vocal dela é um pouco mais rasgado que o da Prica, quando elas cantam juntas ali, dá um efeito bem bacana. 11ª faixa, gente. Essa é a minha segunda favorita. Essa é a mais soturna do disco, é quase um doom metal. Eu prefiro, assim, é que eu não tenho vinil, né, mas eu acho que assim, a primeira metade do disco como um todo é melhor. Mas essa música que tá no lado B aqui, né, é a minha segunda favorita e, como eu falei, é a única não, é uma das 2 músicas que passam de 4 minutos. E a próxima eu gosto muito também, que é Elements of Sin, que é outra pra abrir aquela roda de fogo logo no começo. Tem as quebras de ritmo, assim, que eu achei muito foda, cara, porque essas meninas são boas demais. E engraçado que a última música, ela não é ruim não, mas é a que eu menos gosto do disco, que é Nail the Coffin. E, sei lá, ela não tem meio que a força necessária pra terminar o disco, sabe? Eu preferiria, e também dane-se o que eu prefiro, né? Mas na minha cabeça funcionaria melhor com Elements assim, terminando. E é isso. Deixa aqui um comentário, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, fala pra mim, já ouviu esse disco? Qual é a sua música favorita da Nervosa? Grande abraço.